Se você é brasileiro, BR, Brazuca, você provavelmente já tomou um tapão por causa de um Fusca Azul, já comeu brigadeiro, já correu para desvirar o chinelo para salvar a vida de alguma mãe e com toda certeza você já ouviu falar que a indústria farmacêutica está escondendo a cura do câncer. Será? Vem comigo que eu te conto. Fala galera, meu nome é Valdemir, eu sou biólogo, mestre e doutorando da Fiocruz. E antes da gente entrar no tema desse vídeo, a gente precisa trocar uma ideia sobre câncer. E não, eu não vou falar sobre signo e nem sobre Cavaleiro do Zodíaco, mas sim sobre as doenças. E sim, eu falei doenças no plural, porque câncer é um nome genérico que a gente dá para mais de 100 doenças diferentes. Alguns autores falam em mais de 200 doenças diferentes. E claro, essas doenças têm algumas coisas em comum. Bom, a maior parte das células do nosso corpo, elas precisam se multiplicar e aí elas começam a se organizar no que a gente chama de tecidos, que são um monte de células parecidas organizadas. E aí esses tecidos vão dar origem aos órgãos. Só que para isso acontecer de forma funcional e organizada, as células precisam respeitar algumas regras, alguns tempos certos. Elas têm um tempo certo para começar a se replicar, elas têm um tempo certo para parar de se replicar e elas têm um tempo certo para morrer e dar lugar para que novas células possam fazer a mesma coisa. O problema é que algumas células elas adquirem mutações no seu DNA e essas células mutantes começam a meter o louco e começam a se replicar como se não houvesse amanhã. Aí o nosso corpo começa a mandar alguns sinais, mandar umas células irem lá avisar que ela tem que parar de replicar e tem que morrer, mas elas fazem a egípcia, ignoram e continuam se multiplicando igual coelho. Esse monte de célula aglomerada é o que depois a gente vai chamar de tumor, que nada mais é do que um monte de célula zoada, cheias de mutação e que não ligam mais para ordem nenhuma do resto do corpo. Isso acaba atrapalhando todos os órgãos e células que estão em volta desse tumor. Por exemplo, imagina que você está no centro do Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde, tentando ir para a Zona Oeste de transporte público. Mano, não dá nem para se mexer no transporte público do Rio. Imagina tentar fazer alguma coisa. É quase isso que as células experimentam quando elas estão perto de um tumor. Elas não conseguem fazer suas funções direito, porque tem alguma coisa ali tomando espaço. E as células do tumor, por sua vez, já não estão fazendo a função delas, só atrapalhando os vizinhos. Bom, tem uma diferença lá, outra cá, mas em geral é mais ou menos isso, de forma bem resumida, que a gente tem em quase todo tipo de doença que a gente chama de câncer. Para complicar a parada um pouquinho mais, quase todo tipo de célula que se replica pode gerar um câncer. Então isso significa que a gente pode ter câncer em quase qualquer parte do nosso corpo. E aí, cada tipo de câncer vai ter um comportamento diferente. Até porque ela foi gerada por células, tecidos ou órgãos diferentes, com funções diferentes, e aí o tratamento com certeza vai ser diferente. Além disso, pessoas com câncer no mesmo local não necessariamente vão apresentar a mesma manifestação da doença, inclusive nem vão ter a mesma resposta aos medicamentos. Isso é totalmente normal, porque os corpos realmente não são iguais. A gente tem algumas diferenças. Por exemplo, você pode ter alergia a camarão e o seu irmão não. Você pode dar prejuízo em tudo que é rodízio de pizza e seu amigo tem intolerância à lactose. Isso é normal, porque cada um tem um corpo e cada um responde de uma forma diferente ao mesmo estímulo. Por causa disso, o tratamento que funciona em uma pessoa pode não funcionar em outra pessoa. Então não existe um tratamento único para todo tipo de câncer. O que existe é o tratamento certo para o paciente certo. Para complicar só mais um pouquinho, as células dentro de um mesmo tumor, numa mesma pessoa, não são iguais. Elas têm algumas diferenças. Então, quando a gente tenta utilizar um medicamento para tratar um determinado grupo de células, você pode estar deixando outras células de fora do tratamento. Então, esse tratamento acaba ficando muito complexo. A boa notícia é que as terapias para câncer têm evoluído muito nos últimos anos. E sim, já existe cura para alguns tipos de câncer. Inclusive, para alguns tipos de câncer já existe há um bom tempo. Algumas doenças ainda não têm cura, mas a gente tem algo bem perto de uma cura. O paciente consegue ficar livre da doença por muitos anos. E é como se ele não tivesse nada. Então, não é bem uma cura, mas está quase lá. E existe ainda um caso em que o paciente faz o tratamento, a doença deixa ele por um tempinho e depois ela volta. Só que aí quando ela volta, já tem um novo tratamento melhor e aí a doença vai embora de novo e depois ela volta e assim sucessivamente. Mas beleza, agora que a gente já trocou uma ideia sobre câncer, a gente pode responder a pergunta do vídeo. Será que a indústria está mesmo escondendo a cura do câncer? Bom, eu já quero começar dizendo que eu, particularmente, não acredito nisso.
e eu vou elencar aqui algumas razões porque eu não acredito. Bom, o principal argumento de quem acredita nesse papo é que a indústria lucraria mais com o tratamento do que com a cura, porque eles poderiam vender por mais tempo para a mesma pessoa. Tá, isso até faria algum sentido se só existisse uma empresa que tivesse monopólio do tratamento e pudesse vender ele para sempre. Só que na verdade não é isso que acontece. A gente tem várias empresas que estão concorrendo entre si e desenvolvendo medicamentos novos o tempo todo. E aí, por causa da globalização e do acesso à informação que a gente tem hoje, se uma empresa tem tecnologia e informação para desenvolver um medicamento novo numa determinada área, por exemplo, câncer, você pode ter certeza absoluta que as concorrentes também têm essa tecnologia ou vão ter muito em breve e vão poder chegar num resultado muito parecido e produzir alguma coisa similar. Ou seja, se por acaso você descobre um medicamento que cura o câncer, algum tipo de câncer, como a gente já conversou, são vários, e aí você resolve que você não vai contar para ninguém, o que vai acontecer é que o seu concorrente pode chegar à mesma conclusão que você, descobrir a mesma coisa que você já descobriu e ganhar dinheiro com alguma coisa que você fez primeiro. Então não é muito interessante, né? A outra alternativa seria fazer uma patente, que é uma forma de proteger a sua descoberta. E aí só você poderia usar e explorar isso que você descobriu. Só que aí quando você faz uma patente, ela tem que se tornar de conhecimento público. Então você está divulgando o que você fez. Então a indústria não tem muita alternativa. E tem mais uma coisa, a maior parte do desenvolvimento no mundo não é feito nas indústrias farmacêuticas, mas sim nas universidades. Os professores, alunos de doutorado e de mestrado são as pessoas que fazem essa engrenagem da ciência se mover no mundo. Então é muito possível e muito comum que as universidades descubram medicamentos novos, comecem a desenvolver esses medicamentos e a indústria farmacêutica entre depois para patrocinar. Só que quase tudo que é feito na academia, ou seja, na universidade, acaba chegando à comunidade científica, porque os pesquisadores precisam publicar aquilo de alguma forma, seja por artigos, seja por patentes. E tem uma coisa que talvez vocês não saibam, mas cientista é um bicho muito vaidoso na maioria das vezes. Então, se alguém descobrir a cura do câncer, você pode ter certeza que eles vão gritar para os quatro ventos que foram eles que fizeram. Ah, por último, tem mais uma coisinha que eu acho que é importante falar nesse papo. Tem uma área que vem surgindo nas indústrias farmacêuticas, em grandes corporações pelo mundo, que são as áreas de compliance. O que é isso? Pensa que você é uma pessoa muito rica e investe numa empresa, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Se acontece algum escândalo envolvendo essa empresa, você perde dinheiro, porque a empresa começa a perder dinheiro, as ações caem e ninguém quer perder dinheiro. Então, eles instituem setores que são responsáveis por fiscalizar qualquer tipo de coisa que possa estar ligado à corrupção, a um ato ilegal ou a algo antiético. Então é muito improvável que alguém consiga esconder alguma cura de alguma coisa por muito tempo. Bom, por tudo isso que eu falei, eu diria que esse papo é lorota. Mas e aí, o que vocês acharam? Tô viajando? Faz sentido? Deixa aqui nos comentários, aproveita, deixa seu like. Se você gostou desse vídeo, já compartilha, ativa o sininho, que nos próximos vídeos a gente volta com muito mais. Valeu e até a próxima!